A gente começa a compartilhar a tela. Muito bem, nós estamos já gravando, nós estamos no encontro do Atos Jovem, que é o ministério de jovem da nossa igreja, a Comunidade Atos. E a gente se encontra aos sábados, em tempos de pandemia, de modo virtual, e assim que possível, de modo presencial. Então, sejam todos bem-vindos, é um ambiente onde nós nos encontramos para comunhão e onde a gente se encontra para aprender também sobre Deus, sobre a sua vontade, sobre a sua palavra. E legal que a gente vai compartilhando aqui os assuntos que são relevantes para a nossa sociedade, para nós também, e buscando as respostas e as diretrizes da palavra de Deus para essas questões complexas, tá bom? Nunca é tarde para dizer, e é uma coisa que a gente precisa comemorar, vitórias a gente precisa comemorar, celebrar. No momento que a gente tem tanta notícia ruim, quando surge uma notícia boa, a gente tem que fazer uma festa, né? E a festa de hoje é o Pedro Henrique, nosso maninho aí, que tem nos ajudado tanto e tem usado a sua vida para a glória de Deus. Passou na FUVEST, segunda fase, também em matemática. Então, nós temos aí um USPiano, Pedrinho Miguel, e matemático. Que Deus abençoe. Se vocês quiserem aplaudir, pode aplaudir o Pedrinho, porque é isso mesmo. Vale a pena, né? Muito legal, não é, gente? Obrigado, mano. É isso aí. Que bom, que legal a gente poder celebrar isso aí. Deixa eu só estender aqui a minha visualização para ver todo mundo aqui. Deixa eu ver, padrão esse, lado a lado. Ok, legal. Então vamos lá, gente. A gente já está agora com mais gente que entrou, alguns ainda estão por entrar. E vamos lá, nós estamos, então, buscando entender os grandes temas que envolvem a nossa vida atualmente. E nós escolhemos esses temas para a gente abordar, porque são os temas que chamam a nossa atenção, que dizem respeito a todas as dimensões da nossa vida e que nós precisamos jogar luz sobre esses temas a partir da palavra eterna de Deus, a partir das Escrituras. E por que isso? Porque senão nós vamos cair no grande problema que assola o Brasil e o mundo hoje, que é a opinião de todo mundo a respeito de todos os assuntos. Todo mundo tem uma opinião e a gente está perdendo o senso de que o que é fato e o que é opinião. E pior ainda, o que é opinião e o que é verdade, né? Jesus Cristo disse ser ele mesmo a verdade, o caminho e a vida. E essa verdade é revelada nas Escrituras. E é por isso que quando a gente vai estudar sobre a questão do aborto, a questão da crise climática, a questão do politicamente correto, a questão da eutanásia, a questão de todas essas coisas que a gente propôs conversar aqui, a gente precisa compreender, à luz das Escrituras, quem é Deus, quem é esse Deus que é uma trindade, como ele se revelou e como essa revelação na Bíblia Sagrada e na pessoa de Jesus Cristo trouxe luz para a humanidade, para esses temas todos que a gente está aprendendo. Então, nós estamos estudando o caráter de Deus, quem Deus é, como ele se manifesta nas Escrituras e quais são os sinais do seu caráter que podem ser conhecidos. Então, a gente está vendo aí, desde o 1, já passamos por 18 características do caráter de Deus, e agora a gente chega no 19º. Então, vamos lá, vamos partir. A afirmação aqui é: Deus é livre. Deus pode fazer o que ele quiser fazer. Deus não pode ser forçado por ninguém. A liberdade de Deus é diferente da liberdade humana, porque mesmo o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Mesmo as pessoas que parecem que detêm poder, na verdade, esse poder é sempre relativo. Só Deus tem poder absoluto. E aqui vai a primeira questão, a primeira pergunta para a gente discutir aqui. Deus pode fazer realmente
tudo o que ele quer fazer? Vocês diriam sim a essa informação ou não? Queria ouvir vocês. Eu acho que sim, né? Se O ele quer Pedro acha que fazer, é uma sim. coisa boa, então não tem Ok. problemas com Então isso. vamos entendendo. Quem mais acha o quê? Maria Clara disse que sim e não. Sim e não. Conte-nos Legal. mais, Clarinha. Conte-nos mais. Assim, teve um outro dia que o pastor ele falou se Deus ele podia fazer uma bola quadrada. E eu acho que, tipo, dentro disso, eu acho que sim, ele pode fazer, ele tem toda a autoridade e poder de fazer. Mas como ele estabeleceu algo para seguir, ele estabeleceu algo pra gente, que um círculo não pode ser um quadrado ao mesmo tempo, ele não faria isso. Olha, eu nem continuo mais a explicação, porque essa explicação beirou a perfeição da Maria Clara, né? Foi ótimo. Maravilha, é isso aí mesmo, é isso. Deus pode, ou seja, ele tem poder para fazer, ele tem competência e potência para fazer? Tem. Mas Deus escolheu criar um mundo racional para que as suas criaturas, que fossem racionais também, pudessem compreender. Portanto, neste sentido, Deus não pode fazer um círculo quadrado, porque isso está fora da racionalidade, né? A outra coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode deixar de ser Deus, porque isso significaria uma autodestruição de Deus. Isso não é possível. Outra coisa que é contra o caráter de Deus é mentir. Deus não pode mentir. Então, veja como é interessante a gente ver que, quando a gente fala de liberdade humana, e está muito na moda agora falar em liberdade, todas as coisas, quando se fala no mundo de hoje, você fala, não, mas isso vai tirar a minha liberdade. Veja no que diz respeito, por exemplo, às questões da sexualidade. As pessoas falam, não, eu preciso fazer o que eu quero fazer, porque se eu não fizer, isso vai tirar a minha liberdade. Aí o outro fala assim, não, na política, ninguém pode interferir em nada que eu estou fazendo, porque isso vai tirar a minha liberdade. Nas relações com a família. Não, os meus pais não podem ficar falando nada para mim, porque isso vai tirar a minha liberdade. A pergunta é, o que é liberdade? E dependendo do que a gente responder, o ser humano, ele tem liberdade plena? Esta é a pergunta que eu faço para a gente discutir agora. O ser humano tem liberdades plenas? O que você acha, Letícia Gerhardt? Liberdades plenas, só para eu não ter confundido. Oi? É liberdades plenas, certo? Liberdade. Eu disse liberdade plena. Liberdade plena. Se o ser humano tem liberdade plena, né? Isso, essa é a pergunta. Sim. Tem. Deus deixou. Ele pode fazer tudo o que ele quiser? Sim, porque Deus Você, deixou Letícia, a partir. Então vamos pegar o ser humano... Depende do tudo. Calma. Depende do tudo. Depende do tudo. Tudo que não é tudo. Você não vai simplesmente vai fazer coisas que, tipo, imbecis. Você tem que pensar no que você vai fazer. Pois Mas o ser humano realmente tem liberdade para fazer o que ele quer, porque Deus deixou o livre-arbítrio para ele. Tá. Mas ele pode fazer tudo o que ele quer? Não, tem certas coisas que são impossíveis para o ser humano fazer. Tá, mas assim, as que são possíveis, mesmo, vamos limitar as que são possíveis. Ele pode fazer tudo? Depende. Depende? Vamos pedir ajuda dos universitários aí? Quem que você chamaria para conversa? Clarinha disse que não no bate-papo. Quem mais ajuda? Quem mais? Kelly, Kelly ou qualquer outro, você acha que você tem liberdade para fazer tudo o que você quer? Mano, tipo, poder a gente até pode, né?
Tá. Nada impede de, sei lá, pegar uma faca e matar alguém. Certo. Porém, as consequências disso não são favoráveis para mim, não são agradáveis e por isso eu não faço. Ok. Mas tem coisas que não dá para fazer. Eu não posso voar, por exemplo. Por Falando exemplo. das cidades Por exemplo. físicas. Ok, isso já é uma limitação. A gente não pode voar. Você não pode pular de um prédio e dizer eu vou estacionar embaixo lá de forma macia, soft. Não dá. Nós temos um monte de limitações, embora a gente tenha algumas liberdades. Agora, deixa eu fazer uma afirmação aqui meio que chocante. Nem Deus trabalha com liberdade plena. Chocou vocês ou não? Estão pensando, porque é muito forte essa afirmação, gente. O que vocês acham? Conte-nos mais, Clarinha, sobre o mais ou menos. Isso. Assim, tipo, Deus é justo, então, para ele, por exemplo, se ele quiser falar assim, ele tem toda a liberdade, ele tem a liberdade que ele quer, porque não tem quem fale para ele, você não pode fazer isso, ou você pode. Ele mesmo estabeleceu, você pode ou não pode, pro ser humano. Se ele quiser fazer, poder ele pode, mas como ele tem o senso de justiça, ele não vai fazer. Como ele tem basicamente o senso, literalmente tem o senso, ele não vai fazer aquilo. Maravilha. Mas, quando você fala de ter o senso, esse senso de justiça seria ser coerente com os próprios princípios que a gente já aprendeu aqui? Isso. Olha que interessante. E aí vocês percebem que fica mais claro entender liberdade e responder liberdade, que até Deus não tem liberdade plena, porque ele tem um vínculo, ele tem uma firmeza no que ele é. Deus não compactua com o pecado. Por mais que ele nos ame, que também é um princípio, nós vimos que Deus é amor, ele não compactua com o pecado, ele é santo. E nem dentro desses dois conceitos de amor e santidade de Deus, a liberdade dele não permite infringir um ao outro, entende? E aí por isso que nós precisamos pensar sobre, eu acho fantástico, quando eu estava lendo os slides que o Manu mandou antes, eu fiquei pensando sobre esse conceito de liberdade, porque nós brigamos por algo que não nos cabe. Liberdade plena não nos cabe, porque nós não temos os princípios de Deus, e se Deus escolheu não usar da liberdade plena para não infringir aquilo que é necessário, que são os princípios de quem ele é, quanto mais nós com o conceito de liberdade total. É isso mesmo, Fabi. É isso mesmo. E aí, aqui a gente já começa a entrar numa importante doutrina cristã que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é a doutrina da expiação. Expiação quer dizer mais ou menos perdão, ou sacrifício que traz perdão. Veja, a pergunta é: Deus não poderia resolver o problema do pecado dos seres humanos simplesmente perdoando todo mundo e reconciliando com ele, sem Jesus ir para a cruz? A resposta é sim, ele podia, mas isso feriria o caráter de justiça. Se Deus não punisse o erro, ele se tornaria ainda um Deus de amor, mas não mais um Deus de justiça. Deu para vocês entenderem? Isso é fundamental a gente compreender. Por que é que Jesus foi à cruz? Ele foi à cruz por amor à humanidade e para cumprir toda a justiça de Deus. É fundamental a gente compreender isso. Porque se a gente não compreende o caráter de Deus de forma ampla, a gente fica dizendo que serve a Deus, mas não é o Deus revelado nas Escrituras. É um Deus da nossa cabeça, que nós que formamos. Então a gente acha que Deus deve fazer assim, deve fazer acolá, e aí não acontece as coisas, aí você fala assim, Deus não me ama mais, Deus falhou, ou Deus... Não. É que a gente inventou um Deus da nossa cabeça que não é aquele revelado nas Escrituras. Mas quando a gente estuda e entende o caráter de Deus revelado nas Escrituras, a gente vai ver que a cruz é tanto um ato de amor
quanto um ato de sacrifício. É tanto um ato de amor quanto um ato de justiça. E amor e justiça são coerentes com o caráter de Deus. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? E só trazendo isso para o chão da vida, eu acho que todo o nosso maior desafio, quando a gente se propõe a estudar a palavra, a buscar um livro que seja a base da nossa fé, é tornar isso prático no nosso dia a dia. E aí nós precisamos aplicar esses conceitos dentro do que nos cabe, entendendo que muitas vezes nós sofremos, como o Manu já disse aqui, mas eu queria reforçar, dentro das relações. Nós buscamos uma liberdade e nós buscamos nós temos uma busca frenética que nos rouba a paz, que nos tira os princípios de vida por algo que de fato não existe. E se existisse, seria assim totalmente nocivo às nossas vidas. Eu fico pensando na liberdade dentro do casamento. Se eu tivesse liberdade total, o que eu poderia fazer dentro do casamento? Desde ter uma relação extraconjugal a matar o Kleber, porque eu tenho liberdade. Entende? Então, o princípio de liberdade é fundamental para a relação humana, para quem vai para a faculdade, para quem está em casa o dia inteiro com pai e mãe. E aqui não estou falando de usar a liberdade para trazer uma opressão, não é isso, não é para viver uma questão tóxica também, uma relação tóxica também está em alta, mas é para estabelecer saúde. O conceito de liberdade plena precisa não ser eliminado, mas a gente precisa entender que ela é nociva. Fabi, eu vou fazer outra declaração aqui chocante. A primeira foi que até Deus não se utiliza da utilidade plena. Agora eu vou fazer uma outra declaração chocante. O único ser da criação que tentou usar liberdade plena se tornou Satanás. Silêncio profundo para maior reflexão. É muito forte. Ele não queria estar submisso a nada e nem ninguém, nem mesmo ao Criador. E ao invés de se tornar um ser livre, se tornou um diabo. Toda vez que o ser humano busca a liberdade a qualquer preço, ele se torna um ser demonizado. Porque o que é um demônio? Um demônio, na expressão bíblica, é um ser que quer tudo para ele, inclusive possuir o corpo de alguém, possuir a personalidade de alguém. É alguém que só se preocupa consigo mesmo, quer sugar alguém, sugar a alma de alguém. Por quê? Porque só ele mesmo quer ter liberdade. E para ter liberdade, ele precisa aprisionar os outros. Portanto, toda pessoa que reivindica para ser liberdade total está, na verdade, se demonizando e com risco grande de se tornar uma pessoa que é totalmente influenciada por demônios. Então, essa é uma discussão muito importante para o nosso tempo, que se fala tanto em liberdade. Então, quando a gente está falando em liberdade, a gente precisa qualificar. Do que é que estamos falando? Estamos falando de liberdade cívica, liberdade política, liberdade moral. Do que é que estamos falando? Liberdade de compromissos éticos. Mas se estivermos falando eu sou um espírito livre, você já ouviu essa expressão em algum lugar? Pode ser que a pessoa não tenha consciência, mas ela está quase dizendo: o meu espírito, eu estou querendo que seja dominado por um espírito demoníaco. Porque é isso que os demônios querem. E essa liberdade, nesse contraponto de que a nossa liberdade pode ser um ponto de encontro com uma esfera de demônio mesmo, de algo do encontro de demônios, a gente vê Jesus, que teve liberdade plena o tempo inteiro, no entanto, se submeteu a todo instante à verdade e aos princípios de Deus. Hoje pela manhã, quando eu mandei um texto lá no grupo, que fala sobre a graça, né, que todos nós, e aí ele fala todos, recebemos graça sobre graça, está falando sobre Jesus ser o verbo, é esse contexto, que no princípio ele era o verbo. E eu fiquei pensando justamente sobre isso. Ser o verbo é estar e ser o que eu quiser.
Eu sou o verbo, eu sou o Pois é. verbo em ação, eu posso ser o que eu quiser. E Jesus sabia que ele era isso. No entanto, ele não usou, e a Bíblia vai nos dizer que ele não usou de usurpação e ser igual a Deus. Antes, ele se submeteu e se tornou como um de nós, limitado, preso a regras morais, regras familiares. Ele teve um pai, a profissão do Cristo foi a profissão do pai terreno dele, que era um pai adotivo, que ele poderia muito, muito bem dizer, você não é meu pai é maior que você. No entanto, ele se submeteu e ele usou a liberdade dele para ser ferramenta de honra ao Senhor, ao Deus eterno, que estava esperando ele no céu novamente. Eu acho que é muito forte pensar na liberdade como um conceito que precisa ser aprimorado em nós, mas que precisa ser estabelecido à luz de Jesus. É isso mesmo. Se a gente pegar, por exemplo, na cruz, Jesus ora, antes de ir para a cruz, diz, se possível, passa de mim este cálice. E ele recebe o silêncio de Deus Pai. E ao receber esse silêncio, ele diz, seja feita a tua vontade. Isso é Deus. Diabo diz, seja feita a minha vontade. Deus que ama diz, seja feita, Pai, a tua vontade. Por quê? Paulo vai responder em Romanos 12, porque a tua vontade, Pai, é sempre boa, perfeita e agradável. Não é fantástico isso? É tremendo. E uma outra coisa que eu acho que também é importante a gente refletir sobre o conceito de liberdade é que nós temos o entendimento de que liberdade é um estado ausente de opressão. Eu não vou sofrer pressões. Acho que a palavra não seria opressão, mas eu não vou sofrer pressões. E, na verdade, eu acredito que pode não ser bem assim também. Eu fico pensando na morte de Jesus, a gente falando de Jesus, na morte de Jesus, ele era livre na cruz, inclusive para descer da cruz e falar, não quero isso, e voltar aos céus, porque ele era inocente. E a trindade estaria completa e ok. Deus deixaria de ser justo, como você já disse, mas era uma possibilidade. E a liberdade dele o permitia. No entanto, havia pressões. Tanta pressão, que eu fico imaginando as esferas dessa pressão que pessoas ressuscitam. A luz do sol deixa de brilhar, escurece. Então, num conceito de liberdade, em que Jesus vivia a liberdade dele na cruz, as pressões não deixaram de existir. Fabi, olha que coisa maluca. Se Deus deixasse de ser justo, todo o sistema da sociedade que nós conhecemos se desorganizaria, porque a gente não teria mais padrão de justiça, porque o padrão é Deus. Então, a sociedade se inviabilizaria. Porque ninguém poderia falar, isso não é justo. Como assim não é justo? Não é justo para você, para mim é. Por que nós dizemos hoje, isso não é justo? Porque há uma consciência coletiva, ainda que as pessoas não sejam cristãs, de quem Deus é revelado nas Escrituras, que se transformaram nos códigos jurídicos, nas constituições dos países, nos códigos de leis. E aí a gente, desde o Código de Hammurabi, desde a Lei de Moisés, chegou para nós essa noção de justiça que organiza a sociedade. Senão nem a sociedade poderia se organizar. Então veja como Deus não só criou o mundo, como sustenta todas as coisas. Pela sua palavra, como diz a Bíblia. É fantástico, não é? Mano, Oi. e aí você falou que o diabo queria a liberdade dele e tal. E até hoje ele não tem liberdade. Não. Porque quem comanda o inferno é Deus. Exatamente. E ele é dono de tudo e ele tem controle de tudo. Tem uma coisa que eu penso sempre que é tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E se Deus não fosse justo, quer dizer, desculpa, a justiça de Deus, ela é tão perfeita, assim, que mesmo a gente pecando contra ele deixa que as consequências do nosso pecado nos ensine, porque ele é justo. Porque se ele, entre aspas, tirasse a consequência dos nossos pecados, ele não seria justo. Seria Porque quando a injusto. gente erra, exato, seria injusto.
quando a gente erra, tem as consequências, e a gente tem que acatar com elas. E Deus se revela até nisso, sabe? Da justiça tão perfeita dele e tão imensa, sabe? Assim, igual ele. Olha, é isso mesmo que você está falando. Isso me fez lembrar uma questão que tem a ver com sofrimento humano. Muito se pergunta por que é que os seres humanos sofrem e por que Deus deixa pessoas aparentemente boas sofrerem. Essa é uma pergunta que está sempre rondando a nossa vida. Mas olhe para Jesus. Tinha alguém melhor moralmente do que Jesus? Claro que não. Mas ele sofreu. E Hebreus vai dizer, a carta aos Hebreus, dizendo que Jesus aprendeu a obediência pelo sofrimento. Olha que coisa! É um trecho assim de Hebreus que é meio difícil para compreender, mas é isso que a Bíblia está dizendo, porque o sofrimento forma caráter. A questão não é se nós não vivemos num mundo. O mundo físico funciona com causa e efeito. O mundo físico funciona assim: faz calor, depende do calor, forma lá as gotículas que caem, e aí enche os rios, e aí vem o calor, ou seja, causa e efeito. A humanidade não. Os seres humanos, essa regra de causa e efeito não funciona sempre. Até em alguns casos, a maioria das vezes, não funciona. Você vai ver que boa parte das pessoas que você acha justas também sofre. E às vezes pessoas injustas não sofrem. O nosso mundo não é de causa e efeito para a humanidade. Diga aí, Fabi, você ia falar alguma coisa. Algo que você sempre fala, e para mim é muito real e muito marcante, que o sofrimento tem que ser pedagógico. Isso. Nós precisamos aprender com o sofrimento. E aí, pensando no conceito de liberdade, tendo isso em mente, nós estamos falando sobre, né, estamos aqui construindo o conceito de liberdade a partir da liberdade do próprio Deus. É fantástico também, nós vivemos uma sociedade, diz muito o momento que nós estamos vivendo, esse momento, né, pós-moderno, né, a verdade não existe, tudo é relativo, mas isso tira de nós uma consciência desse ato pedagógico de sofrimento. Se nós voltarmos um pouquinho para a história da igreja, nós temos a história dos apóstolos, né, que foram os discípulos, exceto Judas. Os outros viveram uma questão de sofrimento e perseguição surreal. E aí eu chego a Pedro, que era inculto, um pescador, tido como iletrado, ou seja, um analfabeto funcional, talvez nos dias de hoje, que soubesse lá fazer umas contas no chão de quantos peixes ele pescou, talvez ali, que tinha, lógico, uma expertise nesse aspecto, mas diante da sociedade, com, né, Império Romano atuando, ele era totalmente desqualificado. Ele é alcançado pelo Evangelho, com um temperamento muito próximo ao que todos nós talvez tenhamos um pouco, oscilante, dúvidas, questiona, vai de um extremo a outro, uma hora Jesus é Deus, na outra ele não é. Então, várias questões em relação a Pedro, mas depois da ressurreição de Jesus, é ele que diz que, lá em 1 Pedro vai dizer, ele escrevendo na carta dele, que é motivo de alegria passar por sofrimento. Que a liberdade dele e a fé que ele havia adquirido, ele saiu de uma condição inculta, sem importância, e chega numa posição, e ele sabia que ele está sentado, agora ele é sacerdócio santo, e aí ele se coloca nessa posição de, olha, o sofrimento é motivo de alegria passar por sofrimento, porque vai gerar uma série de coisas que eu preciso. E nós não associamos a liberdade, e é por isso que eu disse que eu acredito que nossa visão social e contextualizada nesse tempo, nós não associamos a liberdade à pressão. E eu não entendo que haja liberdade sem pressão. Dentro do meu casamento, eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser. Só que eu tenho as pressões do que eu devo fazer, entre o que eu devo e o que eu estou fazendo. Então, isso na relação com mãe, eu como mãe em relação ao Enzo, filha em relação aos meus pais, sempre vai ter que ter essa pressão para me trazer os limites, porque senão eu vou achar que eu sou Deus. E daqui a pouco eu não estou sendo totalmente o oposto.
Fabi, Manu, Oi. tipo, uma coisa que eu lembro bastante em relação à liberdade, essas coisas, é que Cristo veio para me libertar da escravidão do pecado e não do pecado. Então, ele me libertou da escravidão, mas não do pecado e não do, entre aspas, do meu direito de escolhas, assim. É isso. Então, É tipo, isso. e aí depois eu lembro, né, daquele que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, essa é a regra ética máxima da Bíblia. Palavras de Paulo. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. O uso da liberdade. Eu sou livre para tomar decisões, mas eu não sou livre para assumir as responsabilidades depois que eu tomei a decisão. Eu tenho que assumir essas responsabilidades. Então, essa é a regra ética máxima da fé cristã. Esse é um grande princípio da fé cristã. Eu sou um ser livre para tomar decisões. Essa liberdade não é plena, mas eu tenho liberdades. Agora, depois que eu tomo essas decisões, eu também sou responsável por elas. Ó, eu vou dar um exemplo que eu tive, por exemplo, logo que eu entrei na universidade, eu não sei se eu já falei nesse grupo ou num outro, mas eu vou repetir porque ajuda muito a entender essa ideia de liberdade. Eu lembro quando eu entrei no Mackenzie para fazer economia, eu estava, acho que era um momento do intervalo, eu estava comendo com os colegas tal, e um deles estava fumando. Eu fui tomar um lanche, ele pegou um cigarro e foi fumar. Aí ele fala assim, você é cristão, né? Eu falei, sim. Ele falou, você não pode fumar, né? Aí eu olhei para ele e falei, eu posso. Aí ele olhou para mim meio assustado, assim, ué, mas cristão não fuma. Sim, eu falei, cristão não fuma. Mas você falou que pode fumar, você não é cristão? Eu falei, sim, mas eu posso fumar. Ele falou, mas como que é esse negócio aí? Eu falei, bem, eu posso fumar porque eu posso dizer não. Eu posso dizer sim e posso dizer não. Eu escolho dizer não porque eu acho que isso faz mal à minha saúde. Agora, uma pergunta. Você é livre para deixar de fumar? Ele falou, cara, eu não consigo. Eu falei, bem, quem é livre e quem é preso aqui? Eu posso e não quero. Você, mesmo querendo, não pode. Quem é livre aqui? Então, isso ajuda a gente a compreender o que é liberdade do ponto de vista da ética. Eu acho que alguém levantou a mão aí. Quem foi? Quem foi? Eu bati palma. Ah, bateu palma. Então tá bom. Olha só, deixa eu só colocar uma frase aqui e a gente já vai para o seguinte, que é Deus onipotente. Olha outra frase que a gente precisa gravar. A primeira que eu falei foi: nem Deus é totalmente livre para fazer o que quiser. Embora ele possa, ele estabeleceu, autolimitar-se para nos dar um mundo racional. Senão a gente não teria referência para nada. A segunda afirmação que eu fiz aqui, que todo ser que deseja liberdade plena para fazer o que quiser, vai se tornando um demônio. É o que Lúcifer tentou fazer. Agora, a terceira informação. A legítima liberdade sempre é limitada pelo amor. Eu posso fazer, mas escolho não fazer porque amo. Isso tem a ver com casamento, com trabalho, com amizade, com romance, com a fé, tem a ver com tudo. Eu sou livre para fazer, mas escolho não fazer porque amo. Então, toda liberdade, de certa forma, ela é limitada pelo amor. A liberdade cristã, ela é sempre limitada pelo amor. Vou dar um exemplo aqui, a Clarinho acho que colocou vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Paulo ensinou, tinha um pessoal lá fazendo uma briga na igreja de Corinto e outras igrejas, sobre a questão um cristão deve comer alguns alimentos? Não deve. Um cristão deve jogar bola? Não deve. Um cristão deve ir para o cinema? Não deve. Tinha lá um monte de discussão acontecendo. E aí Paulo ensina a eles como é que eles devem se portar. Paulo diz assim: há pessoas que no evangelho já ganharam uma consciência madura. Então elas podem usar a sua liberdade cristã de um modo mais pleno. Mas Paulo vai dizer que algumas pessoas chegaram no evangelho
mas ainda não ganharam essa consciência madura. E os que têm a consciência madura devem ter paciência com aqueles que ainda não têm. Então, Paulo vai dizer assim: é lícito você comer carne, mas se comer carne escandaliza um irmão seu, não faça. Olha, eu tenho liberdade, mas eu limito a minha liberdade em função do amor a alguém. No casamento, isso deve acontecer o tempo inteiro. Nas relações pai e filho, acontece o tempo inteiro. Nas relações de amizades, acontece o tempo inteiro. Porque se o teu amigo fez algo ruim para você, você tem liberdade para mandar ele para Carapicuíba. Ou pode ser para outro lugar. Mas por amor, você escolhe não fazer o uso dessa liberdade. Deu para entender? Clarinha, Melhorou, Clarinha? Agora deu para entender sim, pastor. Obrigada. Fabio, acho que você ia falar aí. Não, era isso. Eu queria saber se a Clarinha havia entendido, porque ela falou que... Legal. Legal. Então fizemos essas 3 afirmações. Vamos ao outro caráter de Deus, a onipotência. Onipotência quer dizer potência, vem da palavra poder, todo poder. Deus pode fazer qualquer coisa, mas nós já aprendemos das outras características o que significa esse qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa que não seja incoerente com as outras características do seu caráter. Nós já aprendemos, olha que legal. Deus não pode, inclusive, negar o seu caráter. E Deus não pode negar a si mesmo. Sua onipotência e seus outros atributos são interligados. É por isso que a Bíblia vai afirmar: Deus é fiel. Isso não é uma frase solta que você coloca no plastiquinho lá do seu carro. Deus é fiel e fica fazendo, que Deus é fiel a mim. Peraí. Deus é fiel a Ele mesmo, a sua palavra. Deus não muda as suas promessas. O homem mente para si mesmo e para os outros. Deus não. E por que Deus não faz isso? Porque ele não pode negar o seu caráter. E é por isso que Deus é plenamente confiável. Plenamente confiável. Não é como o homem que se engana, ou o filho do homem que se engana. Não, Deus não tem esse problema. Deus é plenamente confiável. É por isso que só Deus pode receber glória. Pensa nisso comigo. Todo ser humano que pode mudar não pode receber glória, que ele vai se tornar um demonizado. Mas Deus não corre esse risco. Porque Deus é plenamente fiel. Ele não pode deixar de ser justo, misericordioso, bondoso, verdadeiro. E é por isso que ele deve receber glória. Porque Deus nunca vai ficar vaidoso, por exemplo. Porque não é do caráter de Deus. Não corre esse risco. Eu corro esse risco. Você corre, mas Deus não. E nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta. Me ajudem a elaborar aqui. Vocês acham que é possível, galera, nós, dentro desse conceito de onipotência, que Deus pode tudo, limitado aí pelo caráter dele, quando que nós, seres humanos terrenos, em pleno 2021, em meio a uma pandemia, podemos, de alguma forma, nos assemelhar à onipotência de Deus? Isso é possível? Em algum momento, nós, seres humanos, nos assemelharmos à onipotência de Deus? Eu registro aqui a entrada aí nas nossas conversas da Vitória, do Vitor, do Gabrielzinho Mota, da Júlia, que entrou, do Harrison e do Leivson. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, a pergunta está lançada. O que vocês dizem? Para quem já chegou, já estava mais tempo para situar os outros. Acho que uma coisa legal é que a ciência mesmo, a gente está sempre tentando buscar uma vacina ou uma coisa que possa ajudar. Eu acho que essa parte vem um pouco da onisciência, né? Ou da onipotência, totalmente de Deus. Querer sempre aprender algo, né? É verdade. Ó, só uma coisinha. O Gustavo está dizendo que não está conseguindo ouvir a minha voz, mas eu acho que é lá o microfoninho dele. Gustavo, dá uma olhadinha aí. Todos vocês estão me ouvindo, né? Só faz assim, se estão, todos vocês? Legal. Então, Gustavo, eu acho que é o seu microfone aí. Dá uma mexidinha nele que você vai ouvir. E aí, Fabi, o comentário do Pedro? Fantástico, Pedro. E aí, quando a gente olha para a ciência, acho que é nisso que eu gostaria de pensar.
quando nós pensamos na onipotência de Deus e na possibilidade de nós nos assemelharmos a Deus no quesito onipotência, é fazer bem feito. Eu sou assistente social por formação. Eu posso atuar com diversos segmentos, já trabalhei com crianças, já trabalhei com pessoas em situação de vulnerabilidade extrema. O Gustavo, eu já falo com ele, eu só vou fechar aqui, eu vou lá falar com ele no privado. A onipotência de Deus, quando eu vou fazer bem feito, a minha ciência, que é o serviço social, eu estou fazendo o máximo, eu estou fazendo com autoridade o que eu sei fazer, o que me cabe. E aí fica o desafio, de novo, trazendo para o nosso chão de vida, nós temos aí matemáticos daqui a pouco, engenheiros, filósofos, professoras, donas de casa, mães, pais. E usando a semelhança da onipotência de Deus, é fazer bem feito aquilo que nos cabe fazer. Se é para ser assistente social, que seja eticamente, a partir da ética cristã, atuar com legalidade cristã. Eu não preciso simplesmente estar na igreja para trabalhar ministerialmente. Eu estou o tempo inteiro como igreja espalhada e salgando a terra, como assistente social, como mãe. Então, fazer bem feito, na onipotência de Deus, não resta sombras. É perfeição na onipotência. É isso mesmo. Olha só, se a gente pensar nessa característica também de onipotência, como nós pensamos liberdade, até Deus, que é onipotente, ele escolhe se limitar em algumas coisas. O único ser que não quer limitação chama-se Satanás, mais uma vez. Então é importante que a gente vá vendo o caráter de Deus e o caráter de Satanás, como eles são diferentes. E isso é muito importante, ok? Vamos a mais um? Não está aparecendo nada para mim. Está acontecendo alguma coisa com o Gustavinho lá, eu não sei o que é. Eu vou sair um pouquinho e vou auxiliar ele pelo WhatsApp, isso, tá bom? Legal, Fabi, legal. Então vamos ao próximo, Pedrinho. Deus é perfeito. Olha só, outra característica aí, perfeição. Perfeição significa possuir todas as qualidades excelentes. Todas as qualidades excelentes. Deus não sente falta de nada. Nada que ele deseje, evidentemente. Agora, e seres humanos? Seres humanos estão trabalhando ou sendo trabalhados numa perfeição que está em progresso. O outro nome que as escrituras dão para isso é santidade. Crescer em santidade é crescer em perfeição cristã. Agora, olha a questão que eu vou colocar para vocês aqui para a gente pensar. Perfeição é o mesmo que excelência? Se sim, porque sim. Se não, porque não. Está com vocês, estou ouvindo. Vou repetir a pergunta. Perfeição é o mesmo que excelência? Se sim, porque sim. Se não, porque não. Um professor meu falou uma vez que perfeição, você tentar fazer tudo perfeito, é você tentar alcançar os melhores resultados possíveis que qualquer coisa possa acontecer. E excelência é você dar o melhor de você e conseguir o melhor resultado que você puder. Olha aí, uma caminhada legal. Quem mais aí poderia falar a esse respeito? Trazendo para o lado da música, assim, em uma performance, por exemplo, a pessoa pode tocar, né, o violoncelista, vou pegar como exemplo, pode tocar tudo perfeitinho, né, todas as notas estarem no lugar, tudo afinado, mas pode tá perfeito em questão de técnica e tudo, mas tá sem graça porque tá muito comportado. Olha e tocar só. com excelência seria você ir além não além da perfeição, mas além de só tocar afinado ou só tocar as notas, né? Você entender aquela música e transmitir algo através dela, né? O que você sente através dela. Isso seria tocar com excelência, né? Que pode não ser perfeito, mas é excelente.
não pode ser mecanicamente perfeito, mas artisticamente insuficiente ainda. É isso, Vitória? Isso, vendo do ponto de vista do perfeito. Legal. Agora, Olha, quem mais tem ideias aí a respeito? 2 ideias sobre perfeição e excelência. Nós estamos afirmando que Deus é perfeito. Leivson, qual a sua opinião, Leivson? O que você acha? Tá me ouvindo aí, Leivson? Então sim. Legal. Meio complicado? Bastante. Ô, Harrison, se quiser entrar na conversa, entra aí, Harrison. É uma pergunta bem difícil, na verdade. Pois é. Mas é legal a gente estar discutindo. Ó, deixa eu propor alguma coisa aqui para vocês, a partir do que o Pedro já falou e do que a Vitória já falou. Pensa bem, perfeição, ela tem uma ideia que no mundo ocidental, legal, Gustavo, está escutando agora, ele escreveu aqui. A perfeição eu vou dar uma ideia aqui que é dominada pelo mundo da filosofia grega. Os gregos ensinaram para a gente que perfeição significa algo que não pode mais ser alterado, que chegou no seu estado máximo. Porque se for alterado para menos e ficar melhor, então não era perfeito. Se for alterado para mais e ficar melhor, também não era perfeito. Então, o estado de perfeição é o estado de que não pode ser alterado. Isso é uma ideia da filosofia grega. Agora, vamos pensar em excelência. Excelência não significa necessariamente essa qualidade da perfeição. A excelência não significa que algo não pode ser alterado. A excelência, ela diz que determinado momento, com as determinadas ferramentas e características, você fez o melhor possível. Isso é excelência. Quer dizer que você atingiu a perfeição? Não. Porque se atingiu a perfeição, nada mais pode ser mudado. Agora, numa coisa excelente, foi excelente hoje. Pode ser que não seja mais excelente amanhã, porque as condições mudaram. Então, a excelência, na verdade, é um caminho para a perfeição. Deu para entender? Entenderam? Querem comentar? Melhorou aí, Harrison e Leivson? Sim. Melhorou, né? Então, você como cristão, nesse momento, você está praticando a perfeição ou excelência, Leivson? Acredito que é excelente. É isso aí. É isso aí. É isso que nós precisamos compreender. Se estamos compreendendo isso, ou seja, isso alivia a gente de alguns pesos. Tem coisas que você fala assim, Deus, eu não consigo ainda fazer algumas coisas muito bem. Eu ainda sei que eu posso e devo melhorar muito, eu não consigo atingir a perfeição. Aí Deus vai olhar para você, pois é, mas eu não estou esperando perfeição de você. A perfeição é uma característica do meu Filho Jesus Cristo, mas eu quero ver você no caminho da excelência. O que está disponível para você hoje, você está utilizando tudo, está fazendo todo o seu melhor? Se você está fazendo todo o seu melhor, você está no caminho da excelência. Então, é isso que eu quero de você. O caminho da santidade é o caminho da excelência. Até que um dia nós vamos atingir a perfeição, que é um ato de Deus em nós. Mas neste lado da vida, nós não vamos atingir a perfeição plena. Isso não quer dizer que a gente não deva buscar constantemente o caminho da excelência. Um cristão verdadeiro deve buscar sempre o caminho da excelência. Excelência no trabalho, excelência nos relacionamentos, excelência em tudo que faz. Diga aí. Acho que sim, concordo que a gente tem que buscar excelência em tudo que a gente faz e dar o nosso melhor, mas humanamente falando, é impossível a gente criar algo perfeito.
Até porque nós somos seres falhos e tudo que a gente for criar e que, vamos supor, entre aspas, esteja perfeito, a gente vai achar alguma imperfeição. E se aquilo de fato for perfeito, a gente vai falar que a gente não precisa de Jesus. E aí a gente vai estar negando a cruz de Jesus. Por quê? Porque só ele é perfeito. E quando a gente entender que nós somos perfeitos humanamente falando, a gente vai negar o senhorio de Deus. Então, tipo, eu acho que humanamente é impossível isso acontecer, sabe? É impossível eu criar algo tão perfeito. Até porque nós, humanos, nós somos inconstante e Deus é constante. E algo perfeito é algo constante. E nós somos imperfeitos e inconstantes. Então, Olha que nós interessante essa criar relação que você coisas. fez. Exato. Então, Deus nós é não vamos criar coisas perfeito porque ele é constante. E ele é constante porque é perfeito. Os seres humanos não conseguem ser perfeitos porque não são constantes. Muito interessante isso aí. Aí é isso. Eu penso assim, sabe, Legal. humanamente falando. É isso aí. Então, olha, a gente precisa então compreender que Deus não espera de nós perfeição, mas ele espera de nós excelência. Aquilo Manu, que ele nos deu. Oi. e uma outra questão que eu acho que nós precisamos pensar sobre a excelência talvez, isso que a Kelly trouxe, eu acho que é central também, entender que a perfeição talvez seja um alvo inalcançável do ponto de vista humano, porque sempre vai deixar algo a desejar, eu acho que isso é importante de pensar, só que talvez o nosso foco esteja errado. O nosso foco talvez esteja justamente na perfeição e não focarmos na excelência. E aqui eu vou de novo tentar trazer para o chão da vida de todos nós aquela questão da se a excelência é o caminho para a perfeição, não significa que a perfeição vá se dar neste caminho atual. Eu estou vivendo um caminho que é eterno, estou aqui, tem um caminho que é eterno, vai chegar uma hora que vai ter um portal, e esse portal é Jesus, que vai me dar um outro lado da eternidade, onde aí vai ter a perfeição. Então, acho que nós precisamos focar essa perfeição, como a Kelly já trouxe, em Cristo. Mas, quando nós, como cristãos, jovens, que estamos indo para as faculdades, que, né, sendo mãe, casado, nós entendemos a excelência como um caminho, isso nos coloca à frente, e eu não estou falando à frente no sentido de supremacia, não, de querer oprimir quem está à frente, mas nos coloca à frente na visão de mundo. Uma nova consciência. Exatamente, uma nova consciência, e isso é um destaque do ponto de vista social. Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu entrei na faculdade em 2009, quase 10 anos atrás, mais de 10 anos, na verdade. E aí o que acontece? Quando eu entro na faculdade, uma faculdade paga, era um período noturno, então pessoas que trabalhavam durante o dia estudavam, era basicamente esse o perfil, e tinha todas as pressões que um curso traz, que você reconhece que tem os déficits, enfim. E o que eu observei, e esse caminho da excelência me ensinou muito durante a faculdade. Eu já estava no ambiente da igreja, aprendendo sobre Jesus, dedicando meu coração a ser constante o máximo possível ao Evangelho, e uma questão básica, na hora de apresentar um trabalho, porque eu já dava aula para jovens, porque eu já ministrava anteriormente, porque eu já fazia o serviço através do Evangelho, isso nos coloca à frente. Quando eu chego numa empresa, eu aprendo o respeito no ambiente cristão, eu aprendo a verdade, a clareza, isso nos coloca à frente do ponto de vista social. Então, quando a gente pensa em doutrinas básicas de fé cristã, eu não estou falando só aquilo que vai me levar para o céu, mas é aquilo que vai me fazer viver bem aqui na Terra, e numa posição, não de novo, não de supremacia, mas de qualidade mesmo. Eu vou ser uma melhor profissional porque eu aprendi a ser um ser humano melhor a partir da ótica cristã. É isso mesmo, é isso mesmo. A própria ética cristã leva a gente a esse caminho da excelência. Agora, olha só, eu falei para vocês, eu mostrei aqui a diferença entre perfeição e excelência. E afirmei a vocês que a perfeição é um dom de Deus, é uma característica de Deus, e que nós, seres humanos, estamos trabalhando num caminho de crescimento que se chama excelência. O nome da teologia para isso é crescer em santidade. Crescer em santidade é crescer em excelência. Agora,
Eu queria dizer a você, olha, eu fiz essas afirmações. Agora eu quero que vocês leiam um texto da Bíblia para ver se tudo está batendo com o que eu afirmei aqui. Eu queria que alguém abrisse a sua Bíblia aí e lesse Mateus 5, versos 47 e 48. Mateus 5, versos 47 e 48. Estou vendo que o Gabrielzinho entrou aí, o Gabriel Mota. Legal, Gabriel. O Gustavo já está vendo também. Então, legal, a gente está com a turminha aqui, que bom. Se alguém achar aí no seu celular ou na Bíblia em papel, Mateus 5, versos 47 e 48. Quem achou, diga, achei. Achei. Vai lá, Pedrinho. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aí, Pedrinho? É. Vitória, ajuda aí na conversa com o Pedro. Vai lá. Depois desse texto. Vitória? Tá por aí? Oi, tô pensando. Ah, tá pensando? Então continua pensando. Harrison, Manu, Bruninha, entra aí, quem quiser. esse perfeito é perfeito mesmo? Ou é Jesus falando para a gente tentar ser o mais parecido com o Pai? Então... É perfeito mesmo ou é o mais ou menos perfeito? Pois é, Tostines é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Eu acho que vocês não lembram dessa propaganda, né? Só alguns de vocês. Nossa, mas eu até senti o sabor agora, Manu. Eu lembro. Essa era uma propaganda do Salgadinho Tostines, né? Então, olha só, gente. Lembre que eu comecei falando a vocês que o conceito de perfeição que eu estava dando era um conceito grego, ou da filosofia ou da cultura grega, que é perfeito é aquilo que não se altera, que já chegou no seu máximo, no seu zênite. Se alterar para baixo era porque não era perfeito. Se alterar para cima também era porque não era perfeito. Ou seja, se alterou, não é perfeito. E eu disse a vocês que o caminho da excelência é o caminho de você fazer o melhor com aquilo que você dispõe no momento. Se a gente pegar um exemplo que a Vitória falou, por exemplo, uma coisa é a gente exigir excelência do aluno do Instituto Atos de Violoncelo, e a outra coisa é a gente exigir excelência do Yo-Yo Ma, que é um violoncelista famoso no mundo inteiro. Então, a gente não... Nenhum dos dois casos a gente vai estar falando de perfeição. Mas a gente pode ter o aluno do Instituto agindo com excelência e pode ter o Yo-Yo Ma em alguma situação não ter agido com excelência. Deu para captar até aí, Vitória? Sim, sim. Legal. Agora vamos ao passo seguinte. Só que Jesus entra na história e diz assim, que Deus exige que assim como ele é perfeito, nós também sejamos perfeitos. Isso entra um novo componente aí, porque nós não estamos falando de excelência, nós estamos falando agora de perfeição. Então, a pergunta que se abre aqui agora é: será que o conceito bíblico de perfeição é o mesmo conceito bíblico da cultura grega? Ou será que há diferenças? Não vamos ficar só no nosso raciocínio aqui. Vamos ler o texto bíblico. Eu queria que alguém que leu, ou Pedro, ou Fabi, ou qualquer um de vocês, vá um pouquinho para trás para a gente entender o contexto bíblico. Tá bom? Eu pedi para ler 47 e 48. Vá um pouquinho para trás até onde começa aí o trechinho. Se alguém puder, por favor. Eu ia falar exatamente isso. A Clarinha, eu vou fazer a leitura, mas antes a Clarinha tá com uma dúvida e eu lá no bate-papo, e aí a gente já volta lá, tá bom, Clarinha? Olha que interessante, agora voltando para o texto bíblico, pensando nessa questão sobre perfeição, onde se dá o contexto? É nas relações humanas, na relação eu e o outro. Olha que forte, 43. Estou lendo Mateus 5, 43.
O título na minha Bíblia, que é a NVT, fala assim: Ensino sobre o amor pelos inimigos. Ok, ó, já achamos algumas coisas aí. 43 diz assim: Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, Jesus falando, né? Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de Deus Pai, que está no céu. Pois ele dá luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Se amarem, perceba o se aí, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. E aí entra o texto que o Pedro leu. Se cumprimentarem apenas seus amigos lá na faculdade, eu só vou falar com o meu grupinho. Lá na igreja, eu não vou falar com a irmã fulana, eu vou falar só com quem senta do meu lado. Mas, enfim, se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios, ou seja, aqueles que não conhecem a teologia cristã, até eles fazem isso. Portanto, e aí entra o perfeito. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Chocante, não é? Chocante. Eu acho fantástico. Olha, vamos aprofundar aqui. Olha, vocês já captaram, mas vamos aprofundar aqui. O que nesse texto mostra que Deus é perfeito? O que nesse texto mostra que Deus é perfeito? O que mostra que Deus é perfeito é que Deus é capaz de dar o seu sol diariamente, tanto para o justo quanto para o injusto. O que mostra que Deus é perfeito? Que ele manda a sua boa chuva, tanto para o justo quanto para o injusto. Ou seja, o que faz Deus perfeito é a capacidade de tratar com amor e com graça até mesmo aqueles que se consideram seus inimigos. Então Jesus fala: sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. Como é que o nosso Pai é perfeito? É sendo capaz de amar até os próprios inimigos. Quando é que nós nos tornamos perfeitos como o nosso Pai? Quando a gente é capaz de repetir isso que Deus faz. Fazer o bem e amar até os inimigos. Chocou aí o conceito cristão de perfeição? Comentários. E sempre muito coerente com os princípios dele. A perfeição é o cumprimento dos princípios. Não é nada diferente, não é fazer algo excepcional. Eu, como ser humano, vou ser assistente social, vou fazer algo perfeito. Não quer dizer isso. É ser coerente com os princípios que Deus estabeleceu para a minha vida cristã. Clarinha. Pode mandar mais. Clarinha. A Clarinha está com uma dúvida, eu queria ouvir se ficou claro para ela agora, se ela compreendeu ou se ela quer trazer a dúvida ainda. Será que ela está com áudio? Deixa eu ver aqui. A dúvida continua, Clarinha. Deixa eu ver se eu leio aqui. A perfeição pode ter um limite para Deus e para nós? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Para nós, já ficou evidente que a nós é dado o caminho da excelência, do ponto de vista dos nossos desafios como seres humanos. Então, nós não conseguimos ser perfeitos no sentido de que nós somos inconstantes. Tudo que é inconstante ainda não atingiu a perfeição. Então, é por isso que a gente, nesse lado da vida, a gente não vai atingir a perfeição no sentido grego da palavra, mas a gente pode e deve andar no caminho da excelência, ainda no conceito da cultura grega. Mas a Bíblia ensina que há um modo pelo qual nós podemos já atingir um grau de perfeição como Deus é, ainda quando a gente é capaz de amar o inimigo. Nós atingimos a perfeição. É isso. Deu para captar?
Aí, Clarinha, é isso aí. Os outros deu para captar o que eu falei aqui? Deu sim. Maravilha, Pedrinho, o uspiano. Quem não entendeu ainda, daqui a pouco a gente repete. Porque eu estou chamando ele de uspiano. Vai lá, Fabi. E o quanto é interessante entender que nós estamos do um lado ainda, um passo anterior à perfeição, pensando na eternidade, nós ainda vamos passar pela morte em Cristo e ressuscitaremos eternamente, viveremos com Deus e tudo será perfeito. Mas o quanto é intrigante, é instigante e quanto nos agrada ver que Deus compartilha a perfeição dele conosco na relação. É isso aí. É isso aí. E quando a gente pensa nisso, é leve pensar que é leve no sentido de eu sei que eu vou ter o perdão, mas é desafiador também. Desafiador no sentido de eu preciso continuar no caminho da excelência. Eu não posso falar, eu amo, aprendi a amar. Porque sempre vão surgir situações em que vai exigir de nós um amor, uma versão de amor nova. É isso aí. Seja no perdão, seja no ensinar. Ser mãe, gente, é um desafio. Eu achei que eu já soubesse muito sobre amar. Mas amar, ensinar uma criança, o Enzo é tão tagarela quanto a mãe. Fabi, me dá a oportunidade de dar um exemplo aqui com o Enzo e você, porque eu preciso só fazer um ajuste aqui, porque eu estou afirmando, como a Bíblia afirma, que ser perfeito é ser capaz de amar o inimigo. Porque se você ama só o amigo, a Bíblia diz que os fariseus fazem isso, os publicanos, os gentios, qualquer um faz. Agora, quem é capaz de amar o inimigo é perfeito como Deus é perfeito, porque ele dá o sol e a chuva para as pessoas que se consideram inimigas deles. Agora, pensa bem, amar não é a mesma coisa que gostar. Sim. O que Jesus está dizendo não é que você deve gostar dos inimigos e aí você será perfeito. O que ele diz é você deve amar os inimigos para você se tornar perfeito como seu pai é perfeito. O que é amar e o que é gostar? Gostar é você ter afinidade. É você querer andar junto, estar junto, fazer as coisas juntas. É você ter ideias parecidas. Isso é gostar. Amar o que é? Amar quase nada tem a ver com gostar. Conforme a Bíblia Sagrada, amar significa isto. Você fazer a pessoa aquilo que você gostaria que a pessoa fizesse a você. Vou dar um exemplo. Se você tivesse errado em alguma coisa e alguém fosse te corrigir, como é que você gostaria que as pessoas te corrigissem? Em público? Gritando com você? Escandalizando? Expondo você? Aí você fala, não, de jeito nenhum. Aí a Bíblia vai dizer, é legal. Então, se você aprendeu a amar, do jeito que você gostaria de ser tratado, você vai tratar alguém que errou com você. Aí você está amando até mesmo o inimigo. Veja que não tem nada a ver com gostar. Gostar é outra coisa. Olha o Enzo. Tem coisas que você gosta que o Enzo faz e se diverte e brinca com ele e fala, esse menino é lindo de morrer da mamãe. Quando você gosta. Mas tem coisas que ele faz de errado e você age por amor. E não tem nada a ver com gostar. Mas você se lembra, se fosse comigo eu gostaria de ser assim. Então eu vou agir com ele como eu gostaria que fosse comigo mesmo, sabendo que ele está errando. Neste momento, você está amando o Enzo. Não é fantástico? É isso. Eu ia falar dessa capacidade, de quanto nós chegamos em algumas relações, por isso que eu entendo que talvez seja por isso que Deus escolheu manifestar em nós a semelhança da perfeição, nós podemos, na verdade, o contrário, manifestar a semelhança da perfeição de Deus na relação. Porque não tem ninguém que eu possa dizer que eu ame mais hoje do que o Enzo. Só que também não tem ninguém que eu possa dizer que me desafia em todos os sentidos mais que o Enzo. E olha que ele só tem 3 anos. Justamente por isso, porque é muito bom lidar com aquilo que ele faz e me agrada, mas mesmo com apenas 3 anos, ele tem identidade própria. Uma identidade que eu oro, que eu ministro, que eu faço o que me cabe como mãe,
mas que é que sofre todas as consequências do pecado, como todos os santos pecadores que estão nessa reunião. Então, quando eu chego numa relação que eu não conhecia antes, eu vejo que eu não estava ainda perfeito nesse amor. Exatamente. E aí eu continuo nessa semelhança. E o exemplo que você trouxe é exatamente isso. Eu ia falar de algo que aconteceu hoje, eu acho que isso é muito forte, que é a questão, por exemplo, de fazer algo errado, a mesma coisa. Então, ele está numa fase de jogar algumas coisas, de não querer comer, de não aceitar a alimentação, e isso vai tirando você do sério. E nós estabelecemos alguns combinados aqui em casa. A gente fala, olha, se você não presta atenção nisso, a gente vai todo mundo se exaltar. E hoje, ele trouxe isso para mim. Ele falou, a gente não pode gritar um com o outro, né, mamãe? Olha aí, isso é amor. Então, é muito forte isso quando ele não falou porque ele viu o lado positivo, eu nunca gritei com ele. Ele falou isso justamente porque ele viu a minha imperfeição nessa relação. E eu ainda não estou na perfeição. E aí, por isso que é muito forte que a excelência seja um processo para a perfeição. E a relação, na minha relação com o outro, é que a perfeição se dá. E o meu desafio com o Enzo é nos perdoar mais a ponto de aprender. Então, eu não tenho hoje o menor problema de chegar para o Enzo e pedir perdão para ele, de sentar na frente dele, filho, perdão porque eu errei com você, porque eu quero que ele faça isso comigo. Fabi, a Bíblia vai fazer 2 afirmações a respeito do amor que são chocantes. A primeira informação a respeito do amor. Contra o amor não há lei. Pensa bem, a gente só precisa de leis, inclusive as leis humanas, porque a gente não ama. Porque se a gente só fizesse ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse a nós, a gente não precisa de lei nenhuma. Percebe? Essa afirmação é chocante. A segunda informação, no amor não há medo. Por quê? Porque se você faz ao outro o que você gostaria que o outro fizesse, essa relação não precisa ter medo nenhum. É uma relação de entrega total, porque é uma confiança total na relação. Não é fantástico essas 2 informações? É fantástico. É fantástico e é nítido ver Jesus. Olhando para a pessoa de Jesus, a gente vê isso. Por exemplo, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, uma mulher com uma moral duvidosa, pecadora, todo mundo sabia que ela levava uma vida esquisita, vendia o corpo e tudo mais. A pergunta é, como Jesus deveria tratá-la? Jesus tratou ela com verdade e com amor, por isso que ele era perfeito. Jesus tratou ela com amor porque ela precisava de amor, mas Jesus não verdade dela. As 2 coisas. É isso que é o símbolo máximo do amor, da perfeição. É o símbolo que Jesus utilizou toda vez com que ele se deparava com aquela mulher que ia ser apedrejada. O que Jesus faz? Jesus lida com a verdade e com o amor, por isso que ele é perfeito. As pessoas falam, Jesus, ela foi pego em adultério, a lei de Moisés manda apedrejá-la. E levam para Jesus. Jesus falou, então tá bom, apedreja. Não está escrito isso na Bíblia, mas fica subentendido que Jesus falou, ok, a lei de Moisés está mandando, pode apedrejar. Mas aí Jesus fala, eu só vou lembrar que a mesma lei de Moisés manda apedrejar quem não tem pecado. Então, quem não tem pecado pode jogar pedra, a primeira pedra. O que é pecado? Jesus nem está falando que a mulher estava certa e nem estava autorizando eles a julgar as pessoas num nível diferente do que eles julgam a si mesmos. Jesus coloca a responsabilidade para todo mundo. Você quer apedrejar? A lei está mandando, você pode. Mas a lei também está falando que você só pode fazer se você não tiver pecado. Então vai, pode começar. E ninguém apedreja, porque todo mundo percebe que diante de Deus, todos são pecadores. Verdade e amor andando junto, o caminho da perfeição. Eu estou tentando ser perfeito com meu filho porque eu estou tratando ele sempre com amor. A pergunta, você está tratando com verdade também? Não, eu estou sendo, muito duro e firme e severo, trato o meu filho com justiça e com verdade, ok? Mas está também tratando com amor? Porque senão estamos longe da perfeição, longe.
como perfeito é o nosso Pai. Amém, gente? Ó, eu continuaria falando sobre perfeição madrugada dentro, mas a gente precisa... Nossa, eu também. Eu lembrei de vários textos, gente. Vários textos fantásticos. Mas seguimos. Olha só, a gente chegou no nosso limite de horário e a gente está só conversando sobre o caráter de Deus. E esse caráter de Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo. A gente vai ver tudo isso na pessoa humana de Jesus Cristo. É por isso que ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. É para ele que a gente deve olhar. Toda vez que alguém fala assim, eu sou de Deus, eu sou cristão, eu amo a verdade, a gente olha para Jesus e compara. Se não parecer com Jesus, não tem nada a ver com verdade, não tem nada a ver com cristão, mas fala em nome de Deus, o diabo também. Mas ele sabe a Bíblia e repete a Bíblia, ok, o diabo também faz isso. Só que ele não se parecem com o caráter de Deus. A gente viu, aliás, como é diferente do caráter de Deus. Bastante diferente. Ok, gente? Então, olha, no entanto, eu sei que a gente está demorando ainda a entrar naqueles temas que a gente... Mas perceba que, de alguma forma, a gente já está entrando. Porque o que a gente já discutiu até agora já vai praticamente responder um monte de coisa quando nós entrarmos naqueles temas. Já vai responder ou já respondeu muitas das questões. Então, é fundamental a gente julgar a cultura a partir das Escrituras e não ao contrário. Tem muita gente tentando julgar a Bíblia a partir da cultura. Isso é um perigo. A gente julga a cultura a partir das Escrituras. Tem coisas boas e santas na cultura e tem coisas ruins e pecaminosas na cultura. E a gente precisa ter esse olhar de discernimento. Em tudo, nas dimensões da vida da gente. Ok? Gente, a gente vai... Eu só abro aí um espacinho para as perguntas, mas eu não queria passar muito do horário do nosso combinado, tá bom? Então, eu abro aí para 1 ou 2 perguntas, se tiver, senão a gente conclui o nosso encontro de hoje, até que a gente possa fazer um presencial. Estou muito querendo fazer um encontro presencial com a galerinha aí, vai ser muito legal a hora que a gente puder fazer isso, né? Está aberto para algumas perguntas, questões, dúvidas, sugestões e mais. Alguém? Vivos? Só os vivos. Quem está vivo se pronuncie, é isso? Nenhuma pergunta, né? Maravilha. Então tá bom. Eu acho que a gente já fez bastante aqui e a gente já conversou hoje, foi bastante interativo e é bom que seja assim. É bom que a gente compreenda a fé em Jesus Cristo como uma fé viva e uma fé bela e uma fé que tem sabedoria e que ela se aplica a todas as dimensões da vida humana. Então, a gente pode confiar que é a verdade de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Sendo assim, nós vamos concluir aqui o nosso encontro de hoje e eu queria, primeiro, reforçar aqui que quem não tinha entrado ainda, que a gente, no meio de tantas notícias ruins que a gente está tendo na pandemia, a gente teve uma notícia muito boa hoje. E qual é a notícia boa? Trazida pelo Pedro Miguel. O Pedro Miguel prestou FUVEST, passou na primeira fase, passou na segunda fase e agora vai se tornar um matemático uspiano. E a gente tem muito orgulho disso. Quem puder, uma salva de palmas ao nosso Pedrinho Miguel. Oi, Pedro, parabéns. Aê, Rosinha apareceu também. É isso aí. Eu não sei se a gente vai poder fazer um trote santo com ele. Como é um trote santo? Como que a gente poderia fazer, hein? Vamos pensar, Vamos pensar nisso. Olha aqui. Como que é? Alguém falou aí? Enviar doce pelo iFood. Oh, olha aí, ó. Olha aí. Eu acho que tem ideia surgindo. Vitória, depois coloca no grupo aí para a gente pensar em alguma coisa interessante nesse sentido. Estou gostando de ver essa ideia que surgiu e outras que possam surgir. Gente, eu vou pedir, então, para alguém orar conosco para a gente concluir. Eu vou pedir para a Vitória. Vitória, a senhora, agradecendo a Deus por esse tempo,
pela sua palavra que nós aprendemos. Ora ao Senhor. Pode sim. Pai, muito obrigada por mais esse encontro, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui reunido com o pessoal da HJ, da comunidade de Atos, Pai. Muito obrigada por essa família que o Senhor nos deu, Pai, com quem a gente pode conversar, onde a gente pode crescer em sabedoria na Tua palavra, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Muito obrigada por este momento e que as palavras que foi comentada hoje, Pai, que ela não entre pelo ouvido e saia pelo outro, Pai. Que durante a semana, Pai, nós saibamos discernir ela nas nossas vidas, Pai. É que eu lhe peço e lhe agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente bonita de Deus, Deus abençoe todos vocês. Rosinha, câmera aí. Quem puder, abre a câmera que a Fabi vai falar. Fabi, fala aí. Quem puder, abre a câmera. Mantenham a leitura desses dois, essas duas grandes indicações, por favor. É isso aí. Fabi, eu vou ter que comprar outro livro do Bases da Fé Cristã, porque o meu eu acabei dando para minha tia, que ela estava lendo, eu dei para ela e eu estou interessado em comprar outro agora. Ah, legal. O que eu falei, gente, até rapidinho, eu conversei com a Nani esses dias, e aquela promoção que ficou por R$15 tem um número limitado. Então, precisa ser, acho que a partir de 30 exemplares. E aí, nesse momento, não tinham 30 pessoas que queriam, nós estamos num momento financeiramente ajustado, então a gente não consegue fazer esse investimento agora. Vamos combinar assim, vamos tentar pensar em quem quer, movimenta aí as pessoas para que alguém queira, custando R$15, a gente chegando no número mais próximo de 30, aí nós conseguimos fazer o pedido. Menos que isso, a gente ainda não consegue. Mas eu pensei nisso, Pedro, de começar, eu já até indiquei para duas pessoas querem, que não são da nossa comunidade, eu estou divulgando para ver se a gente chega nesse número de 30. Então, vamos tentar fazer isso, vamos divulgar a leitura do livro para outras pessoas, anotem, se responsabilizem de pegar o dinheiro e repassar para a secretaria, e aí a gente chegando no número mais próximo de 30, a gente consegue fazer o pedido e manter aquela promoção de R$15 por exemplar, tá bom? Dado o recado, então, a gente parte então para finalizar. Que Deus abençoe todos vocês. Fabi, Bruninha, que Deus te abençoe. Clarinha, que Deus te abençoe aí. O Pedro, a Letícia Guerrarte. Senti falta da Ana Letícia hoje, que sempre está por aqui. Vamos ver o que aconteceu aí. Ela falou no grupo que ela não ia conseguir e a Camila também. Então tá bom. Senti falta também do sorriso da Rosinha. Deixa eu ver se sai agora. Saiu, olha aí. É isso aí. A Vitória... Tchau, Gabriel. Tchau, todo mundo. Abraços. Se cuidem. Não façam o vírus circular. É verdade. Cuidem. Amanhã, 10 horas, culto online da comunidade Atos pelo YouTube. Não deixem de estar lá, tá bom? Valeu, gente. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.